Olá, estou aqui de novo com vocês. Agora nós vamos finalizar a última parte da redação do tipo dissertativo argumentativo modelo Enem, né? Nós estamos tentando levar para vocês uma melhor forma de se produzir de uma maneira bem eficaz, fazer com que vocês consigam atingir uma nota máxima e, consequentemente, vocês passarem, né, no Enem e conseguir objetivar o sonho de vocês, certo? Nós temos agora os tipos de conclusão. No slide anterior, nas aulas anteriores, nós já explicamos como se constitui, como se estrutura a conclusão. Você retoma, inicia o parágrafo retomando a problemática, né, citada lá na introdução. Em seguida, você faz uma proposta de intervenção e, posterior, você reafirma a tese, usando outras palavras, tá? Então, esse é o tipo de estrutura da conclusão que nós usamos aqui como se produzir. Tem outros tipos, tá, gente? Nós vimos um bem acessível para que você, essa estrutura, se você conseguir aprendê-la, você nem terá fuga parcial nem total, tá, da temática apresentada. E agora nós vamos citar, né, os tipos de conclusão, tá? Não a estrutura dessa última parte da redação, porque já foi citada nas videoaulas anteriores. Aí nós temos aqui tipos de conclusão. A conclusão da redação deve estar relacionada a todas as ideias que foram trabalhadas no texto, certo? É bom que ela já seja planejada desde o início. Essa é uma ótima dica para não faltar coerência na conclusão da redação Enem. Uma boa redação possui de 4 a 5 parágrafos, tá? Uma boa redação possui de 4 a 5 parágrafos. Um para a introdução, 2 ou 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Como eu disse para vocês, no mínimo 2. Aqui nós sugerimos, no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento, no caso 2 argumentos. Mas para que nós fechemos com chave de ouro, se você conseguir acrescentar um terceiro parágrafo de desenvolvimento, no caso o argumento 3, é bem mais interessante, tá? Esse último não pode ser desprezado, no caso a conclusão, tá? Ou feito de qualquer jeito. Precisa de uma atenção bem especial. Nesse caso, a conclusão do texto dissertativo argumentativo deve apresentar o resumo dos argumentos trabalhados e também uma solução para o problema em questão. Isso é o que chamamos de síntese e de proposta de intervenção, aqui nesse modelo que ele está explicitando. O resumo dos argumentos trabalhados e também uma solução para a problemática em questão, ok? Aí nós temos aí, eu citei 3 exemplos de conclusão, tá? Mas nós vamos nos ater apenas ao tipo de conclusão. Nós vamos citá-los aqui alguns, mas vamos nos ater a explicitar mais o que é solicitado no Enem, ok? Que é a proposta de intervenção, certo? Ela tem que ser enfática, plausível e não previsível, certo? Vejamos aí, conclusão por síntese, uma das formas de se concluir. Isso nada mais é do que resumir, escrever o mesmo conteúdo de forma reduzida ou sintetizada. Pense que deve ser possível a pessoa ler sua conclusão e se lembrar de todo o texto. Uma boa conclusão é memorizável, tá? No sentido de que a pessoa memoriza o seu conteúdo e consegue se recordar de todo o restante. Então, essa conclusão é através de uma síntese, de um resumo, tá? Nesse fechamento, você retoma as teses,
que apresentou, ou a tese que você apresentou na introdução, e que desenvolveu nos parágrafos de argumento, tá? Ou nos parágrafos de argumentação. O objetivo dessa conclusão é reafirmar a tese, fechar o ciclo do texto e mantê-lo coerente. A função da conclusão de síntese da redação é relembrar o conteúdo, o ponto de vista tratado e convencer melhor o leitor, certo? Essa conclusão por síntese, ela é bem simples, tá? Eu não citei exemplo, porque, como eu disse, nós vamos nos ater à conclusão por solução, tá? Essa conclusão por solução é a famosa proposta de intervenção solicitada pelo Enem. Este tipo já existia, gente, mas ele se popularizou com o Enem. Essa é a famosa proposta de redação, que nada mais é do que uma conclusão da redação com uma possível solução para o problema discutido durante o teu texto. Porque toda redação modelo Enem, ela tem uma problemática, uma problemática a ser resolvida, a ser solucionada. Exemplo desse tipo de conclusão por solução, que no caso é a proposta de redação. Esse exemplo aqui foi de uma redação, nota 1000, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tá? É um exemplo da conclusão dessa temática aqui. Observe. Diante dos argumentos supracitados, olha aqui um elo conector, né? Ligando aos parágrafos anteriores, uma expressão que vai fazer com que a tua conclusão ela se torne mais eficaz. É dever do Estado proteger as mulheres da violência, tanto física quanto moral, criando campanhas de combate à violência, além de impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as cumprem. Some-se a isso investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores, no intuito de formar cidadãos mais comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Observe que aqui nessa conclusão nós usamos, né, atores, né, para solucionar a problemática apresentada. Gente, eu vou mostrar mais à frente nos outros slides. Eu sempre dou como dica para os meus alunos os gomifes, tá? Os gomifes são os atores, né, que nós usamos para fazer com que a nossa proposta seja eficaz. G de governo, O de ONGs, M de mídia, gomifes, I de indivíduo, F de família, E de escola ou educação e S de sociedade. Nós temos que pensar quem são os atores e como resolver a problemática apresentada de maneira eficaz, tá? Então, observem aqui, e aí em seguida, na conclusão redação modelo Enem, para uma nota 1000, deve estar presente 4 elementos. Eles servem de guia. Responda a essas 4 perguntas no seu parágrafo final e você estará fazendo uma excelente conclusão ou solução. O que é necessário para resolver o problema? Você vai explicação da ação, explicar as ações. Quem deve resolver o problema? O agente, o ator, né? O agente social. Como o problema deve ser resolvido? O meio ou o modo que se faz para resolver o problema? O que será conquistado com o fim do problema, a finalidade? Gente, sigam esse espaço desse tipo de conclusão, que no caso aqui é a conclusão por solução. Tá? Observe que aqui ele respondeu todas as vezes a esses questionamentos. Sigam, tá? Por favor, expliquem a explicação da ação, quem são os agentes, os atores que vão contribuir para a solução, o meio, o modo, né, para resolver esse problema e como será conquistado
que será conquistado no final, com o fim do problema, qual a finalidade, ok? Além disso, detalhe sua proposta, explique-a bem, lembre-se, esse formato de conclusão serve apenas para as redações onde um problema foi debatido. Se não há um problema, porque haveria uma solução. Esse tipo de modelo de conclusão é o modelo Enem. Como nós estamos trabalhando para uma melhor nota, uma nota de excelência no Enem, nós temos que nos ater e entender as 5 requisitos que são avaliados na redação do Enem. E um deles é a proposta de intervenção. Isso não pode faltar. Apesar disso, ela não é obrigatória na conclusão, ou seja, no último parágrafo do texto. Ela pode estar espalhada, mas o melhor é escrevê-la no último parágrafo mesmo, tá? Por último, sobre este modelo, é sempre importante ressaltar que a perspectiva é a dos direitos humanos. Então, mantenha isso em mente, não escreva algo que desrespeite os direitos humanos, tá? É de suma importância, senão você vai zerar na tua redação, ok? E por último, nós temos a conclusão por dedução, que não é modelo Enem, mas nós resolvemos citar. Ela é o oposto do primeiro tipo, que faz uma síntese. Ela não retoma as ideias anteriores, ela elabora uma consequência a partir de tudo que já foi dito. Deduzir é extrair. É o modelo mais difícil de se acertar, porque não pode deixar de fechar, o texto ainda mostra novas perspectivas para o futuro. Ela é uma inferência também, afinal, é o resultado que você vinha sendo construído, do que vinha sendo construído. A partir das ideias e argumentos, tem-se um produto final, a conclusão, tá? Não se trata de apresentar ideias novas, mas de usar as mesmas ideias já tratadas, apontar por dedução o que pode acontecer se as coisas não mudarem ou se mudarem. De qualquer forma, o papel de uma conclusão é sempre melhorar a estratégia de convencimento do leitor. Deve sempre ser convincente e coerente, tá? Como eu disse para os senhores, nós vamos ter que aprender e usar os elementos necessários para a proposta de intervenção que é solicitada no Enem, tá? E aqui nós temos algumas dicas de como fazer uma conclusão modelo Enem, certo? Para conseguir uma boa nota na sua introdução, você precisa seguir 3 passos. Usar o conectivo, retomar o objetivo, fazer uma proposta de intervenção. Falemos sobre cada um detalhadamente. Usar o conectivo. O parágrafo de conclusão deve começar com o conectivo, assim como todos os parágrafos do texto. Ainda nesse artigo você encontrará uma lista de palavras e frases para iniciar uma conclusão. Portanto, continue a leitura. Retomar o objetivo. O objetivo do seu texto deve estar presente na conclusão. Assim como em todos os parágrafos, após o conectivo, retome as ideias centrais de cada parágrafo do desenvolvimento. Fazer uma proposta de intervenção. O próprio Enem exige que você faça uma proposta de intervenção e é avaliada, em 200 pontos, essa proposta, a última parte. Suas medidas não precisam resolver o problema, basta minimizá-las enquanto o respeito aos direitos humanos sejam possíveis de serem aplicadas. Além disso, sua proposta precisa responder às seguintes perguntas. A ação, o que, o agente, a gente já citou lá atrás, mas aqui são novas dicas. Agente, quem, o efeito, para quê, o modo, como fazer e o detalhamento, explicação e exemplo. Dicas de palavra para usar na conclusão da redação. Não deixe de usar algumas palavras que vamos listar, afinal elas já são por natureza conjunções conclusivas, conectivos conclusivos. Quais são eles? Logo, portanto, pois, assim, então, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista que. Frases modelos para iniciar a conclusão, em virtude dos fatos mencionados, levando-se em consideração estes aspectos, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos,
Dica para a conclusão: não use somente um dos tipos, você pode unir os estilos. A conclusão, de certa forma, é a repetição da introdução, mas com palavras diferentes. Cuidado para não repetir argumentos, isso não é necessário. O tempo da explicação dele já passou. Você pode usar na conclusão algumas palavras-chave que usou no texto, as principais que definem suas ideias ou sinônimos delas para repetir. Tá? Aqui nós finalizamos, né? Como se produz a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nos nossos próximos encontros, nós tiraremos as nossas dúvidas, tirarei as dúvidas de vocês. Espero ter contribuído, fiquem bem e até um outro momento.